Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou tutora de literatura aqui do Coronabest e a nossa aula de hoje é sobre a terceira fase do modernismo brasileiro. Nós já concluímos as anteriores e hoje nós vamos dar início à terceira fase com foco na poesia. Na próxima aula nós veremos a prosa, porque é um assunto mais extenso, certo? Então, o que é essa terceira fase do modernismo? É uma fase que ela vai resgatar muitos elementos do passado, de escolas anteriores, tá bom? E isso faz com que essa escola seja considerada neomodernista, né? Uma escola do fim do modernismo até pós-modernista, tá bom? Porque ela realmente vai contra a proposta de 22, que era você romper com o passado, tá bom? E por isso ela é até considerada uma escola literária do fim do modernismo, tá bom? Então vamos conhecer essa escola literária, que é uma escola considerada, digamos que, mais madura em relação às outras, certo? Qual o contexto histórico em que essa geração de 45 foi desenvolvida? Em 1945, nós temos o fim do Estado Novo, né, da ditadura de Vargas. Isso vai fazer, essa ditadura faz com que cresça no país o ideal democrático, de revolução, de mudança, de você querer democracia. E esse ideal, essas pessoas que defendem esses ideais, vai ter um embate com os conservadores do país. E isso vai afetar também a arte, né, a cultura. Por quê? Porque uns vão defender a cultura popular e outros o cosmopolitismo, por exemplo, tá bom? Temos um embate entre nacional-desenvolvimentismo e conservadorismo e tudo mais. Então, com o fim do Estado Novo, nós temos depois a volta de Vargas, mas com o ideal democrático. Depois de Vargas, nós temos Juscelino Kubitschek, tá bom? JK com a sua Constituição de Brasília. Depois dele, nós temos Jânio Quadros, Jânio que vai assumir em 61 e renuncia em 61, e quem assume é João Goulart, Jango. E depois, né, que Jango assume, nós temos em 64, né, ele assume em 61, em 64 nós temos o golpe militar, o início da ditadura militar no Brasil, tá bom? Então, durante esse período aí, de 45 a 64, nós temos um período de democratização do país, tá bom? Desses ideais populistas. Então é muito importante que vocês conheçam esse contexto histórico. Características gerais dessa geração de 45. Aqui a prosa ela é muito mais trabalhada, ela é mais explorada, né? E por isso nós vamos trabalhar essa prosa na próxima aula, tá bom? Porque é uma aula um pouco mais extensa. O grande nome da poesia aqui é João Cabral de Melo Neto, que vamos conhecer já já, certo? Então, essa produção literária, ela volta ao passado, ela resgata elementos de escolas literárias anteriores, tá bom? E aí vai muito contra os ideais de 22, apesar de que aqui nós temos o experimentalismo presente em 1922, certo? Então, aqui, de elementos passadistas, nós temos o academicismo, a erudição, você trazer uma linguagem difícil, a prosa, a poesia, né? Nós temos também aqui a união entre o nacionalismo, que é proposto pelas escolas, pelas gerações anteriores, né? A primeira geração, a segunda, e resgata o universalismo, que é você tratar de temas gerais, né? De temas mais gerais, e o nacionalismo, que trata de temas regionais, de temas do país, problemáticas do país, certo? Aí nós vamos ter a união de nacionalismo e universalismo. Nós temos aqui o retorno de referências mitológicas, né? Como em outras gerações, como no parnasianismo. Nós temos aqui a objetividade, né? Você falar sem que haja uma subjetividade, aquele eu, aquela expressão de emoções, tá bom? Aqui a objetividade, você falar, você ser objetivo no que você quer dizer realmente, você ser claro, você ir direto ao ponto. João Cabral de Melo Neto faz isso quando ele tem uma precisão substantiva e que ele reúne em uma palavra diversas características, né? Uma palavra que diz o que ele realmente quer dizer, tá bom? Há um compromisso entre a arte e o social, entre a arte e os problemas da sociedade. Aí nós temos o trabalho dos conflitos entre homem e a sociedade, né? O homem dentro da sociedade. Nós temos um intimismo, você tratar do interior. Isso que trabalha bastante a Clarice Lispector, que nós veremos na próxima aula. Temos também uma análise psicológica, e aí nós lembramos do realismo, né, de Bentinho. Nós temos um trabalho desse psicológico do personagem. E também nós temos o misticismo, a metafísica, e isso também com a influência do simbolismo, certo?
Então essas são as características gerais dessa geração de 45, da terceira fase do modernismo. Agora vamos às características da poesia de 45. Aqui há uma busca por uma maior profundidade da essência poética, né? Da essência do que é poesia, de fazer poesia. Aqui nós temos uma influência muito grande do parnasianismo. Inclusive os autores aqui são chamados de neoparnasianos. Por quê? Porque há um resgate do hermetismo, né? De você ter uma linguagem fechada, uma linguagem difícil de ser compreendida, uma linguagem erudita. Nós temos o retorno do rigor formal, do rigor estético, que é você ter a preocupação com a métrica, a preocupação com a versificação, como esses versos estão organizados de maneira, digamos que perfeita, né? Nós temos aqui o abandono do ideal de verso livre que as outras gerações tinham, né? De você escrever fazendo síntese, algo do tipo, né? Então aqui nós temos esse abandono de você escrever, ter uma linguagem livre, liberdade na linguagem. Aqui há uma redução do lirismo, né? Da musicalidade. E há uma consciência estética. Você é consciente do que você está fazendo e você é consciente da sua produção. Então você vai produzir, então aqui há uma consciência do modo que eu vou produzir, o que eu vou produzir. Há um planejamento, diferente de você tirar coisas espontâneas, né, de inspiração. Então aqui há uma consciência estética. E agora que finalizamos as características da poesia, nós vamos conhecer o seu maior nome, que é João Cabral de Melo Neto, conhecido também como engenheiro das palavras. Por que engenheiro das palavras? Porque ele vai desenvolver bem a técnica. Ele vai trabalhar essa palavra, tá bom? E aí nós temos a precisão substantiva, a precisão do vocabulário, uma precisão arquitetônica. Por quê? Porque ele vai trabalhar bem essa palavra. E aí nós temos, inclusive, a presença da metalinguagem, que ele vai desenvolver essa metalinguagem, né, do fazer poético. Vai explicar essa técnica, né? Você vai se utilizar como no parnasianismo. Você fala de poesia, né? Por meio da poesia. Você fala como escrever uma poesia escrevendo uma poesia, tá bom? Então aqui ele é o engenheiro das palavras porque ele desenvolve essa palavra, porque ele trabalha essa palavra, tá bom? E aqui temos também João Cabral, ele vai ser bastante objetivo no que ele quer dizer, né? Com essa sua precisão substantiva, porque com uma palavra só ele vai dizer o que ele quer. Em uma palavra ele vai reunir o que ele quer dizer, tá bom? Além dessa metalinguagem, de explicação do fazer poético, de explicar a produção estética, né, a produção da arte, nós temos um autor que vai trabalhar a realidade social de uma forma muito dura, de forma nua e crua mesmo, tá bom? Ele vai ser muito duro nas palavras, se utilizando dessa precisão substantiva. Então ele vai tratar principalmente o Nordeste, porque João Cabral é pernambucano, e aí ele trata, em seu livro mais famoso, né, um livro de poemas, nós temos Morte e Vida Severina, que trata acerca do Nordeste, tá bom? Então aí ele vai ser muito duro no que ele quer dizer. Então, lembrar de João Cabral de Melo Neto é lembrar dessa objetividade, lembrar desse trabalho com a palavra, desenvolvimento da palavra, metalinguagem, lembrar desse retrato do Nordeste, tá bom? E agora eu vou ler o trechinho de uma poesia para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos e afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra. No mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas e iguais, também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar a terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino,
que em vossa presença emigra. Então, através desse Severino, nós temos o retrato de quem vive nesse Nordeste de seca. Nós temos que falar aí da alçada, né, do ambiente magro, da morte antes dos 30, que as pessoas morrem de fome, nessa luta, vivendo nessa seca, tá bom? Então, eu indico realmente que vocês leiam o livro, é um livro muito bom. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que João Cabral de Melo Neto busca em sua poesia, tá bom? E agora nós vamos resolver um exercício para que vocês fixem esse conteúdo e realmente aprendam o que é essa terceira geração do modernismo. Então bora lá. É uma questão do Enem 2016, né, que contém uma poesia de João Cabral de Melo Neto chamada Anti-Ode. Eu vou ler primeiro o enunciado já para ir direto para a poesia depois, né, sabendo o que o enunciado está solicitando. Então bora lá. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito lírico propõe a recriação poética de... Então aqui está falando que há uma recriação de algum objeto. Então vamos saber que objeto é esse. Anti-ode. Poesia. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor, te escrevo. Estou falando aqui que escreve essa flor. Então, que flor é essa? Que objeto é esse? Flor. Não uma flor, nem aquela flor virtude disfarçados urinóis. Flor é a palavra. Flor, verso escrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo. O salto fora do sono quando teu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar. Como uma máquina, uma jarra de flores. Então aqui ele fala que a flor é a palavra. Aqui há um processo de metalinguagem. Ele está se utilizando da palavra para explicar a palavra, para desenvolver através dessa poesia a palavra, né? Então aqui falando que flor é o salto da ave para o voo, né? No processo aí de a utilização de uma metáfora, falando que funciona como uma máquina, como uma jarra de flores, tá bom? Então vamos lá encontrar a alternativa em que fala que é a palavra que está sendo recriada. Letra A. Uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significados. Então a resposta é a letra A. Aqui está falando que a palavra é esse objeto recriado, e aqui a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada. Aqui há um processo de metáfora, né? A fim de assumir novos significados. Então, ao desenvolvimento, sim, tendo ela como uma flor, como esse salto da ave para o voo, certo? Na letra B, está falando que esse objeto é um urinol, não tem nada a ver. Aqui está dizendo que é uma ave. Não. Essa ave está sendo comparada à palavra, mas não é a resposta. Letra D, está falando que é a máquina. Não. A máquina está sendo aí utilizada para fazer uma comparação a essa palavra, falando que a palavra funciona como uma máquina. E letra E, tecido também não é. Então aqui a resposta é a letra A. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Espero que tenha sido produtiva para vocês. Porque o modernismo em si, né, as três fases, são muito importantes, porque é uma produção literária próxima da gente, de um período mais próximo, e que retrata a nossa realidade, tá bom? Uma realidade que ainda é atual. Então, é muito importante que vocês realmente prestem atenção nesse tipo de conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu vou ajudar vocês, porque aqui o objetivo é esse, fazer com que vocês aprendam e cheguem lá na prova e consigam responder. Então é isso, pessoal, nos encontramos na próxima aula falando de prosa. Espero que vocês resolvam esses exercícios aí que já estão no e-mail de vocês. É isso. Tchau, tchau.